Então, morfologia óssea na cabeça aplicada à odontologia. Os objetivos: definir o que é o crânio, a forma do crânio, as funções básicas, as divisões do crânio, que será dividido em neuro e viscerocrânio, e essas divisões funcional e os ossos componentes dessas divisões, definir o plano de Frankfurt, que pode ser chamado também de plano orbitomeático, definir o que é a dípula e sua função. O plano de Frankfurt ele irá corresponder à posição anatômica do crânio, definir o que são o pericrânio e o endocrânio, descrever as importâncias das características dele, e a introdução aos acidentes ósseos. Então, o crânio. Quase todos os ossos são unidos por suturas imóveis. O único osso que não será articulado com os outros por meio de suturas móveis será a mandíbula, que se articulará com o crânio através da ATM, que é a articulação temporomandibular, sendo ela uma articulação que permite movimentos, por ser uma articulação sinovial. O crânio ele vai ter uma forma, que é uma forma arredondada, arqueada, mais espessa na região anterior, mais especificamente no osso frontal, e mais espessa também na região posterior, que é no osso occipital. Já na região lateral do crânio, será mais delgado, ou seja, fino. As principais funções do crânio são as funções de proteção de órgãos ou a proteção de partes de sistema. O crânio irá proteger órgãos importantes, como o encéfalo, que estará contido no neurocrânio, que é uma divisão do crânio, assim também como a cavidade da órbita, que conterá os glóbulos oculares, vai proteger também as porções iniciais dos órgãos do sistema respiratório e também do sistema digestivo, e também vai servir de proteção para os órgãos da audição. Então, basicamente, nós podemos falar que o crânio é uma estrutura que vai abrigar e proteger outras estruturas de relevância, e vai possuir também estruturas que servirão para a passagem de vasos e nervos. Vai possuir também a mandíbula e a maxila, que a mandíbula irá conter a arcada inferior dos dentes, e a maxila irá ter a arcada superior dos dentes. Contém 22 ossos, que serão descritos, serão falados nos próximos slides. O plano de Frankfurt ele é a posição do crânio em posição anatômica. Ele é uma linha imaginária traçada do meato acústico, da borda superior do meato acústico externo à borda inferior da órbita esquerda. E ele delimita o crânio em posição anatômica, dividido em duas partes: o crânio, o neurocrânio e o viscerocrânio. O viscerocrânio ele será responsável principalmente por compor da forma o osso, compor o esqueleto da face. Tem no total 14 ossos, que serão 2 zigomáticos, 2 maxilas, 2 lacrimais, uma mandíbula, 2 palatinos, um vômer e 2 conchas nasais inferiores, que são ossos separados e não são projeções do etimoide. O neurocrânio, a função principal será alojar o encéfalo.
tem no total 8 ossos. Um osso frontal, 2 temporais, um do lado esquerdo e outro do direito, que não dá para ver nessa imagem. Um occipital, 2 parietais, que formará um teto ou abóbada craniana. Não é abóbora craniana. Eu sei que foi péssima a minha piada, mas me desculpe. Um esfenoide e um etimoide, que é essa parte amarela aqui. Uma porçãozinha, né, do etimoide. Então, a díploe. A díploe é uma camada de osso esponjoso alternada entre duas camadas de osso compacto, uma lâmina externa e uma lâmina interna. E ela vai funcionar como um amortecedor de força, porque em ossos no osso esponjoso ele irá absorver os impactos, evitando que a lâmina interna ela seja quebrada, né, e seja quebrada. E é importante também que a dura mater, será falado um pouco na frente, o endocrânio ele não tem capacidade osteogênica, que ele é formado pelo folheto externo da dura mater. Por quê? Se acontecesse algum trauma ósseo nessa região e tivesse capacidade osteogênica, poderia formar calos ósseos dentro do crânio, que poderia vir a comprimir o encéfalo. Revestimento do neurocrânio. Igual eu falei no slide passado, né? O pericânio tem pouca capacidade osteogênica e o endocrânio nenhuma capacidade osteogênica. A importância disso já foi falada já, né, no slide passado. Então, acidentes ósseos são todas as saliências. Geralmente as saliências estarão relacionadas aos músculos, fáscias e ligamentos. Depressões, aberturas estarão relacionadas aos vasos, nervos e porções de órgãos. As fendas, bordas e entranças, geralmente associadas a órgãos, músculos, vasos e nervos. Então, as diferenças sexuais. O crânio feminino ele é caracterizado pela fragilidade dos relevos ósseos, processos mais delicados, é parecido a um crânio infantil. O peso e o volume são menores. Isso não quer dizer absolutamente nada em relação à inteligência. Vocês podem reparar que o crânio masculino ele é muito mais robusto em relação ao crânio feminino. Ele será maior em relação ao desenvolvimento, mais áspero e rugoso, principalmente na região frontal e occipital também. Então, em algumas perícias de identificação, o único elemento encontrado para análise é o crânio do examinado, separado do restante do esqueleto. Então, nesses casos, a estimativa do sexo do indivíduo é fundamentada somente na análise dos elementos do crânio. Então, uma relação com a odontologia legal que pode ajudar a diferenciar, né, em alguns casos, um crânio feminino de um masculino. E também aqui temos uma tabelinha mostrando as diferenças mais específicas, né, do crânio masculino com o crânio feminino. A fonte ela é mais inclinada no crânio masculino,
sexo feminino é mais vertical, glabela é mais pronunciada no sexo masculino e menos pronunciada no sexo feminino. Os arcos superciliares são mais salientes no homem e menos salientes nas mulheres. Então, essas características aqui, se vocês quiserem lerem e compararem aqui, vocês poderão estarem especificando para não ficar muito extenso o slide. Então, tem algumas aqui também apontadas na imagem. As eminências supraorbitárias, prominentes no crânio masculino, discretos no crânio feminino, rebordo supraorbitário cortante no crânio feminino, caninhos mais desenvolvidos no homem, regiões de seção muscular bem mais definidas no crânio masculino, e várias outras diferenças que podem ser constatadas nessa tabela aqui e comparadas nos ossos do crânio masculino e feminino, as diferenças. Então, a histogênese dos ossos. O significado de histogênese significa a formação de um tecido. No caso do tecido ósseo, a histogênese é também denominada ossificação. Existem dois tipos: a ossificação intramembranosa e a endocondral. A intramembranosa. Este tipo de ossificação ocorre no interior de mesenco. Essa figura aqui superior representa uma região muito pequena e ela foi tirada do site ICB USP, que é o site de histologia da USP. O mesênquima é o tecido que predomina na figura. É formado por inúmeras células bastante separadas entre si. E ele pode ser considerado um tecido conjuntivo primário. No interior do mesênquima, você pode ver uma pequena condensação de células, que é essa partezinha aqui contornada pela linha azul. Essas condensações de células costumam indicar o início da formação de um tecido, podendo ser ósseo, cartilaginoso ou muscular. A figura inferior mostra uma etapa que ela vai ser uma etapa mais adiantada da ossificação. As células mesenquimais originaram os osteoblastos, que vão ser células formadoras de osso, matriz óssea. E estes vão secretar uma pequena quantidade de matriz óssea. E essa matriz óssea, e eles vão estar apoiados sobre essa matriz óssea. Esse retângulo aumentado aqui, maior, indica o local que a matriz óssea está. Sobre os osteoblastos também. A ossificação intramembranosa. A figura mostra uma etapa mais avançada da ossificação intramembranosa. Os osteoblastos já secretaram matriz óssea e estão apoiados sobre essa matriz. Então, nesta imagem, há duas pequenas porções de osso, uma menor e outra maior. Essa última dá para ver aqui os osteoblastos e os osteócitos envoltos nos osteoblastos. São visíveis dois osteócitos aqui, são esses dois aqui apontados pela setinha, que ficaram presos no interior da matriz. Por isso que fala ossificação intramembranosa, porque os osteócitos ficam envoltos numa matriz, numa membrana. Esses pequenos pedaços de ossos denominam trabéculas ósseas. Um grande número dessas trabéculas vai sendo formado gradativamente, e elas se conectam formando um arcabouço que irá constituir os ossos de origem intramembranosa. E isto pode ser vista na
Cadê? Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Nessa figura aqui, que vai ser as primeiras imagens das trabéculas formadas de um osso a partir da origem intramembranosa. E a distribuição dos osteócitos ela é muito irregular. Eles não vão se dispor em camadas. Porque o primeiro osso formado é sempre do tipo imaturo e não laminar. Mas, porém, mais tarde, essas trabéculas serão reabsorvidas pela ação dos osteoclastos, que irão fazer a limpeza, e a partir daí serão formadas trabéculas de osso maduro. Então, agora é também chamado de lamelar. A ossificação endocrânio é um outro tipo de ossificação que vai ocorrer a partir de um molde de tecido cartilaginoso. A matriz extracelular da cartilagem é usada como suporte para a deposição de tecido ósseo. Então, toda essa parte azul aqui, ela vai ser a matriz cartilaginosa. Então, os ossos que serão formados pela ossificação endocondral se encontram primeiro na forma de cartilagem. A cartilagem, ela está quase na forma, ela é quase a forma do osso que ela dará origem. Aqui. Essa daqui é um corte histológico de uma vértebra, e nessa figura a ossificação já está ocorrendo. Aqui no meio aqui é o osso já formado pela ossificação endocrinal, e as partes laterais aqui são ainda tecido cartilaginoso. Aqui em cima, na superfície da diáfise, há tecido ósseo que foi formado a partir do periósteo. Trata-se de partes de ossos, parte do osso que foi formado por ossificação intramembranosa. No centro da diáfise, igual eu falei nos slides passados, antes era ocupado por cartilagem, a ossificação está em pleno andamento. Ossificação endocrinal, né? É tecido ósseo que foi depositado sobre tabiques de matriz cartilaginosa, trata-se então, né, de uma ossificação endocondral. Então, saindo dessa parte histológica, nós vamos também para denominar o que são os fontículos. Antigamente eram chamados de moleiras, mas esse termo caiu em desuso. Fontículos são áreas membranáceas que servem para o crânio se achatar na hora do parto e facilitar o nascimento do bebê. Estão localizados em volta do osso parental e podem ser ímpares, que são as fontanelas anterior e posterior, e pares, que são as fontanelas esfenoidal e mastoide. Fontanelas acessórias podem vir a existir, mas não são comuns, são variações. E caiu em desuso o termo moleira. O termo moleira não é utilizado mais como fontanela. Fontanela é o termo atual para as antigas moleiras ou fontículos. Como eu já escrevi aqui para lembrar, antigamente eram chamadas moleiras, mas esse termo caiu em desuso. Então, o crânio adulto será bem diferente do crânio infantil. O neurocrânio não crescerá muito com o passar da vida. Ele já tem as dimensões praticamente já definidas ao nascer. E cresce muito pouco em relação ao viscerocrânio, que crescerá principalmente em relação às forças mastigatórias, a troca de dentes, né, que possibilitarão o crescimento do viscerocrânio, as forças mastigatórias, né, que eu acho que eu já até falei, e a atividade respiratória, principalmente pela expansão dos seios nasais, né, que
expandirá também o viscerocrânio. Então, vocês podem notar também aqui que há uma grande evidência na desproporção entre ambos. O neurocrânio e o viscerocrânio. No crânio infantil ele é bem desproporcional. E já no crânio adulto, o neurocrânio para o viscerocrânio ele é bem proporcional, mas ainda assim o neurocrânio é um pouquinho maior do que o viscerocrânio no crânio adulto. Então, os tipos de ossificação eles serão importantes na implantodontia. Por quê? Por causa dos implantes osteointegrados. São os implantes que serão integrados ao osso. Prefere-se a ossificação intramembranosa. Costela e osso ilíaco não são utilizados mais. São utilizados partes da mandíbula, mais parte do ângulo da mandíbula, da região mental, da região posterior ao terceiro molar e até do processo coronoide. Será de importância também no enxerto ósseo com biomaterial em pessoas principalmente mais velhas que têm pouco osso residual, que são tirados pedaços de ossos da mandíbula, né, que é mais fácil de tirar, e para ajudar a complementar a espessura óssea para posterior realização de implantes e de colocação de pinos para futuramente colocar próteses também. Então é isso, as referências bibliográficas que eu usei como livro texto Anatomia para cada odontologia do Peter Hegg, segunda edição. E é isso, falou, valeu. Vocês assistindo essa aula até o final, fico grato e muito obrigado.